Irmãos, o texto para meditação nesta manhã encontra-se em Atos capítulo 15, em continuidade à série de estudos agora da Igreja Apostólica, conforme os irmãos vêm acompanhando a série de sermões na história da nossa redenção, desde a criação de todas as coisas, passando pelo povo de Israel, o exílio, a vinda do Messias, sua vida, obra, morte e ressurreição. Agora a Igreja Apostólica, após a ascensão de Cristo, se encontram os acontecimentos que lemos no livro de Atos. E aqui estamos no capítulo 15, exatamente no centro do livro, não somente no centro numérico do livro, mas eu diria no centro temático do livro. Atos 15, o texto é um tanto quanto longo, são 35 versículos sobre todo esse relato. E nós vamos lendo o texto à medida que a exposição caminhar, ok? Vamos ler primeiro os 6 primeiros versos. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Pai Celestial, mais uma vez nós rogamos a Ti que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, a Tua palavra que nos é dada de forma gratuita, a coisa mais preciosa que temos sobre a face da terra. Por isso nós rogamos, Santo Espírito, ensina-nos nesta manhã, em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, em continuidade ao que foi ensinado no domingo passado, os irmãos devem se lembrar, em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso e solto por um feito miraculoso do próprio Deus, e vimos ali já as forças malignas, externas, atacando a igreja, buscando impedir a expansão do evangelho do reino, buscando impedir o avanço, o progresso do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse texto, nós temos algo que nasce de dentro da igreja. Então, Atos 12, temos algo de fora, mas também há algo de dentro. E nós sabemos que quando Paulo, mais para frente, em Atos 20, vai chamar de Mileto os presbíteros da igreja para se encontrar com ele, ele diz o seguinte: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala diretamente para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí vem: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, pessoas que vêm de fora. E o versículo 30, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Estamos vendo na prática aqui. E vejam, isso está acontecendo antes que Paulo falasse aos presbíteros de Éfeso. Ameaças de fora, ameaças de dentro.
Significa então que isso já era algo previsto. Não começou a acontecer depois que Paulo chamou os presbíteros em Éfeso. Na verdade, se os irmãos se lembrarem, dentro do povo de Israel, uma das mensagens mais presentes dos profetas era com relação aos falsos profetas. A falsa pregação dentro da igreja. O falso evangelho dentro da igreja. E é isso que está em risco aqui no texto em que lemos. Há um detalhe aqui, irmãos, que é muito importante salientar. Quando os apóstolos e os presbíteros se reúnem para resolver a questão. Não foi o imperador de Roma, não foi o governador sobre a Judéia que apareceu na reunião. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o crente pode confundir as coisas entre o governo civil e o governo da igreja. O evangelho foi entregue ao governo da igreja e não ao governo civil. Muitas vezes colocamos nossas esperanças em governos terrenos e vão passar. A nossa própria nação tem os dias contados. Estados Unidos, Iraque, Japão, China, Coreia do Norte, quem você quiser pensar, qualquer país, tem os dias contados. A política tem seus dias contados. O reino de Deus não. O reino de Deus é eterno. E o governo da igreja precisa enxergar isso. E o crente precisa enxergar isso. A igreja preserva o evangelho na ação do Espírito Santo, porque a igreja foi a igreja entregue o evangelho. E não ao governo civil. Nós temos que nos lembrar que o evangelho misturado pode abrir espaço para a idolatria política. O evangelho misturado pode abrir espaço para a idolatria política. Robert Godfrey, um historiador da igreja, fez a seguinte observação: a igreja nos primeiros séculos já, se moveu nessa direção, na busca de um evangelho político, de um Messias político, de uma salvação por meio de governo político. E as pessoas importantes, se moveu nessa direção e se esqueceu das palavras de Jesus. Quais palavras de Jesus? Vocês sabem, disse Jesus em Mateus 20, que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Ontem estávamos numa conferência sobre a Reforma Protestante, comemorativa do aniversário da Reforma, lá na igreja sede. Foi um evento do presbitério, e entre as partes dessa conferência foram projetadas algumas entrevistas feitas a pessoas. Pelo fundo ali era na Conde de Sarzedas, não era? Era na Conde de Sarzedas, deu para perceber. Onde você tem várias lojas, né, de livros evangélicos e roupas e aparatos e tudo mais. Os jovens, nossos jovens lá, fizeram uma pergunta simples: o que é necessário para obter salvação? E gravaram as respostas. Não era nada arrumado. Eu me lembro de uma resposta, talvez, mais próxima do evangelho puro, onde foi dito: o que é necessário fazer para obter a salvação? Fazer nada. É necessário crer em Cristo. E o Senhor lá se lembrou: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Porque a maioria das outras respostas era crer mais obras. Era fé mais obras. Crer é como se fosse só uma porta de abertura para a salvação. Está meio aberta assim, mas você vai ter que se esforçar para abrir a porta inteira. Alguém só destrancou a fechadura pela fé. Mas agora você tem que se esforçar para abrir a porta. E esse é o grande problema neste texto. Neste texto. Quando enxergamos que é necessário mais alguma coisa para a salvação. Isso aqui não foi somente na época dos nossos irmãos do passado. Isso aqui é a realidade hoje, irmãos. A entrevista que os jovens fizeram foi com pessoas no meio evangélico.
Isso é de extrema importância e urgência, por isso está no centro do livro de Atos. Nós vamos ver aqui, é a última fala registrada de Pedro, o líder dos apóstolos. Depois o foco se volta completamente para Paulo e sua obra missionária. E Pedro, na sua última fala, talvez seja uma das melhores falas de Pedro em toda a Escritura. Ele vai falar sobre a pureza desse evangelho. Então, nós entendemos que a igreja, pela obra do Espírito Santo, preserva o evangelho. Para que a igreja preserve o evangelho, o que é necessário ocorrer? Eu gostaria de meditar com os irmãos em 3 principais pontos que vejo aqui, nesse texto, um tanto quanto longo. A igreja precisa entender o evangelho, em primeiro lugar. Parece óbvio, mas vamos ver que o óbvio é necessário ser dito. Em segundo lugar, a igreja precisa ter uma visão bíblica do reino de Deus. E em terceiro lugar, a igreja precisa aplicar o evangelho com sabedoria. Essas coisas estão nesse relato, e através desse relato entendemos que o evangelho foi preservado, mas não somente preservado, mas florescido no seio da igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa entender o evangelho. Os versículos 7 até o 11 de Atos 15 que lemos. Após então aquele primeiro relato dos 6 primeiros versos, havendo grande debate, e aqui a ideia é que a coisa se delongou por um bom tempo. Lucas não registra isso para nós. Muita coisa foi dita, né? Mas ele registra apenas o que é necessário para entendermos a tônica. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. A igreja precisa entender o cerne do evangelho, a essência, o centro, o núcleo do evangelho. Pedro, quando fala aqui, há muito tempo, Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem. Quem tem acompanhado o livro de Atos, quem tem lido, sabe que no capítulo 10 de Atos, nós temos Pedro recebendo uma visão. Antes ainda Cornélio, um gentio temente a Deus, recebe uma visão também do alto, dizendo que Pedro haveria de ir ao seu encontro. Pedro tem uma mesma visão também daquele lençol com os animais impuros. E Deus fala: Pedro, mata e come. Fala: jamais, Senhor, jamais pus animal impuro na minha boca. Ele fala: não chame de impuro o que Deus purificou. Pedro entendeu então a vocação dos gentios. Isso foi em Atos 10, né? Só que às vezes parece que em 5 capítulos foi outro dia. Mas quando você tem uma noção da cronologia, por volta de uns 10 anos isso ocorreu, até termos o Concílio de Jerusalém. Então Pedro está falando, há muito tempo, 10 anos atrás, eu tive essa experiência. Ele se refere a isso. E ele começou a entender melhor. Pedro ainda tinha suas dificuldades para entender. O próprio evangelho, vejam, o líder dos apóstolos, entender o evangelho, que não faz acepção de pessoas, não distingue quem é o crentão e o crentinho, o crente de primeira classe, o crente de segunda classe, mas que todos são iguais pela graça de Cristo, porque Ele é o único justo sobre a face da terra, que pisou aqui. Quem de vós me convence de pecado, disse Jesus. Que homem pode falar isso? Então, Pedro faz alusão a esse evento contra Cornélio, e por meio da palavra que Pedro pregou na casa de Cornélio,
Ele reuniu muita gente lá. Cornélio chamou todo mundo para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Tinha muita gente, não só, o texto dá a entender que não é só a família de Cornélio. Seus empregados, os conhecidos, muita gente. E Pedro começa a falar sobre o evangelho da graça. O que acontece ali? Os irmãos se lembram? O Espírito Santo desce sobre os gentios. E aí Pedro faz alusão a isso aqui nos versículos 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Não houve um Pentecostes de primeira classe, em Atos 2, e depois, Pentecostes mais ou menos, nem foi Pentecostes, foi depois, mas uma descida do Espírito Santo, segunda classe. Negativo. O Espírito Santo é um só, irmãos. O Espírito Santo é um só. E esse mesmo Espírito que desceu sobre os judeus, desceu sobre os gentios também. Havia descido também sobre os samaritanos, cumprindo a palavra do Senhor. Em todo Israel, Samaria e os confins da terra. Então, quando pensamos em descida do Espírito Santo, não é apenas um evento em Atos 2. Essa foi a porta de abertura. Mas a descida do Espírito Santo foi como o profeta Joel disse: sobre toda a carne derramarei o meu espírito. É isso que ele fala: depois disto, diz o profeta Joel, capítulo 2, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Pedro usa essa linguagem, o Espírito Santo foi concedido a eles. E a linguagem que Pedro usa também é que não há distinção alguma. O Evangelho puro e pleno mostra isso, não há distinção alguma entre os crentes. Paulo fala em Efésios 2, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeu e gentil, ele diz aqui, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ontem, após a conferência, eu estava conversando com um jovem não cristão ainda que está frequentando a sede. E eu tive a oportunidade de falar mais sobre o Evangelho com ele. E em algum momento ele disse: eu percebo que tem uma diferença de pensamento, vocês pensam de um jeito, eu penso de outro. Eu falei: meu caro, a diferença não é apenas no pensamento. A diferença é existencial. É uma humanidade recriada em Cristo. É uma questão ontológica para quem está acostumado com filosofia. É um status ontológico renovado. Não é apenas uma questão de pensamento. E é por isso que nós estamos interessados que você crê em Jesus Cristo. Porque não é apenas uma mudança de mente. É uma mudança profunda no seu ser. E quando Pedro fala, ele purificou os corações. Pedro utiliza essa linguagem que é muito interessante aqui no versículo 9. Purificando-lhes o coração por meio da fé. É interessante, irmãos. Perceberam que a questão surgiu com a circuncisão? É necessário circuncidar. Costume judeu. Pedro não fala de circuncisão diretamente. Paulo, depois, com Barnabé, está falando das experiências. Depois vamos ver que Tiago não cita a circuncisão. E até a carta que vão entregar para as igrejas não fala especificamente de circuncisão. Mas o tema começou por aí. Circuncisão e, por certo, tudo o que a lei traz. Guardar toda a tradição dada por meio de Moisés. Mas Pedro usa uma linguagem aqui muito interessante, da purificação dos corações. Porque, por certo, irmãos, ele remete a Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor seu Deus, isso aqui é uma declaração para Israel. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. O que era a circuncisão, senão a purificação? E aí Pedro utiliza essa linguagem aqui. Deus
purificou o coração dos gentios. Pedro está falando sobre o espírito dessa promessa. Deus circuncidou o coração desses gentios. Vocês querem que eles sejam circuncidados na carne? Eles já foram circuncidados no seu coração. Essa é a essência do Evangelho. A purificação realizada por Deus no coração. Não algo que é feito pelo homem por meio de tradições. Isso não era verdade nem no Antigo Testamento. Muito menos no Novo Testamento. Pedro está resgatando a essência do Evangelho que está presente não somente no povo de Israel, mas desde o Éden. Na primeira pregação do Evangelho ao primeiro casal, em Gênesis 3,15. O descendente prometido que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A inimizade que Deus colocou entre a igreja e o mundo. É uma promessa evangélica, a primeira. Promessa mãe, o primeiro evangelho. Não tinha judeu. Não tinha gentil. Não tinha distinção. Tinha um casal. Adão era judeu. Faz sentido falar isso? Depois, obviamente, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, aprove a Deus separar um povo a partir de Abraão. E pela etnia deste homem, viria o Messias prometido. Mas já na ordenança da circuncisão para Abraão, os irmãos forem ler lá em Gênesis 17, se não me engano, os irmãos vão ver lá, que na circuncisão, Abraão, você vai se circuncidar, o seu filho, aí ele vai falar, o seu servo, o filho do seu servo. Não eram parentes de Abraão. Circuncisão nunca foi uma questão de sangue, unicamente. O evangelho já estava ali, na instituição da circuncisão. Esses judeus que vêm trazer esse jugo sobre os gentios, não entenderam sequer a circuncisão no seu caráter inicial. O evangelho é o único meio de salvação, desde que o mundo caiu. Nunca mudou. E é isso que Pedro traz à tona com a sua linguagem aqui. E é interessante que no final da fala de Pedro, quando ele vai dizer, nos versículos 10 e 11, agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, colocando esse jugo, que nós não aguentamos, nossos pais, nenhum homem aguenta. Pedro está falando, nem nos tempos antigos. Vocês querem fazer o quê? Tentar a Deus. É a continuação, nem combinei com ele, mas a continuação do Salmo 95. Se os irmãos lerem os versículos 7 a 9 do Salmo 95, vai dizer, Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Pedro está trazendo isso à tona nesse concílio. É uma chamada dura de Deus para o povo de Israel. Pedro está pegando o Salmo 95. Por que vocês querem tentar a Deus? Como aqueles que fizeram no deserto. Vocês percebem a linguagem de Pedro? Pedro não está falando de algo que se instaurou completamente novo no Novo Testamento. Ele está falando, vocês que acham que conhecem o Antigo Testamento, estão entendendo do que se trata a salvação de Deus? Desde os tempos antigos? O que Abraão enxergou, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, Abraão, Davi, Moisés, todos esses enxergaram o verdadeiro evangelho. É por isso que temos que entender isso. A igreja precisa entender o evangelho para preservá-lo. Irmãos, o evangelho não é composto de percepções. O que é evangelho para você? O que é evangelho para você? O que é evangelho para você? Cada um fala, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E cada um tem. E aí, como se fosse num senso comum, né? Numa opinião coletiva, chegássemos em alguma verdade sobre o evangelho. Nunca foi assim.
Não é assim, nunca será assim. A verdade sobre o Evangelho vem do alto. Ela não vem de dentro do meu coração, da minha mente. Ela vem de uma obra fora do homem. O Evangelho é revelação de Deus. Não é produção da mente humana. Para que o homem saísse do poço de perdição, diz o Salmo 40, tremedal de lama, foi necessário que Deus revelasse a verdade. Eu não produzo a verdade pelas minhas percepções. Então a igreja precisa entender isso. O Evangelho é propriedade de Deus e Ele entrega para a igreja, para nós entendermos, para nós preservarmos e não misturarmos com as nossas obras malignas. O Evangelho é puro. É uma massa pura. Deus não quer que nós coloquemos o nosso fermento nessa massa, para levedá-la. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa entender o Evangelho, sua pureza, sua origem divina. Em segundo lugar, a igreja precisa ter uma visão bíblica do reino de Deus. Isso é importante. Vejam, os versículos 13 até o 18, em Atos 15, temos o seguinte: depois que eles terminaram, vejam que no versículo 12, eu não sei se nós lemos, né? Eu esqueci de ler o 12, e eu não pus aqui, mas a assembleia ficou em silêncio, não é? Está projetado? A multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois da fala de Pedro, não havia nem mosca. Paulo e Barnabé começaram a contar. Depois dessas coisas, então no versículo 13, depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Interessante que ele usa o nome judeu de Pedro, Simão, que se refere a Pedro. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Conhecidas desde os tempos antigos. O Evangelho, irmãos, ele bem entendido, ele vai proporcionar no crente uma visão bíblica de reino. E é o que Tiago está expondo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Quando falamos que o Evangelho é do reino, é a boa notícia. Porque o que é Evangelho? É boa notícia, é boa nova. E é a boa notícia de um reino. Existe um reino, existe um rei, existe um povo. E tem uma boa notícia. Se você crer nesse rei, se entregar a ele, você faz parte desse reino. Em João 3, aquele que nascer do alto, aquele que não nascer do alto de Jesus a Nicodemos, não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. Então o Evangelho é essencialmente de um reino. O Evangelho não é sobre uma experiência pessoal unicamente, mas a sua experiência pessoal, ela faz parte de uma história maior. A história de um reino. É isso que Tiago está trazendo aqui. A questão é, na linha de Pedro, ele vai falando: vocês não entenderam o Evangelho desde o Antigo Testamento, vocês não entenderam o reino de Deus desde o Antigo Testamento. Nesse sentido, o Evangelho é, nos lábios de Tiago aqui, escatológico ao extremo. A escatologia para eles era, de fato, a vinda do Messias. A escatologia do Antigo Testamento traz a esperança da primeira vinda do Messias. E, obviamente, a segunda vinda também, que é anunciada no Antigo Testamento. É que muitas vezes não fica tão claro o espaço entre as duas. Mas Tiago vem falar de uma restauração prometida pelos profetas. Ele cita aqui Amós. Amós é um dos profetas. Se contarmos os profetas, pelo menos
que tem um livro com seu nome, temos 12 mais 4, 16. Sem contar os outros profetas que não têm um livro com seu nome. Por que Tiago não citou o profeta Amós e falou os profetas? Mas porque essa mensagem está em todos os profetas. Só que ele traz um como exemplo, talvez o mais explícito, Amós, seu capítulo 9. É o que ele traz aqui, a restauração da tenda caída, do tabernáculo caído de Davi. Irmãos, Amós pregou para o reino do norte. Se os irmãos se lembram do reino dividido, o reino do sul ainda foi um pouco mais obediente. O reino do norte foi a pior coisa que você pode encontrar na Escritura. E a promessa de restauração a eles. Amós fala, eu vou restabelecer, reedificar o tabernáculo caído de Davi. Eu vou reedificar suas ruínas, eu vou restaurar suas ruínas. Para que o restante da humanidade busque o Senhor. Tiago está dizendo aqui que o Cristo ressurreto, irmãos, é a própria restauração do tabernáculo caído de Davi. Porque em um Cristo, judeu e gentil, formam um só povo. O restabelecimento, a restauração de Israel. Os irmãos vão entender por que na teologia reformada nós temos dificuldades com o reino estabelecido de 1000 anos, terreno de Cristo, uma salvação étnica dos judeus. Quando a palavra de Tiago aqui está nos dizendo o que é a escatologia do reino, que eu e você, todos nós aqui, eu acho que ninguém, olhando aqui para os irmãos, ninguém tem ascendência hebraica, israelita. Que eu saiba, não. Eu venho de uma mistureba de italiano, espanhol, nordestino, tudo misturado. Não tenho nada de judeu, não sou descendente de Abraão por sangue. Mas eu sei que essa promessa que está aqui, ela é para mim. Porque foi o que Tiago entendeu naquele dia. Eu faço parte do tabernáculo reestruturado, reedificado de Davi. Isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui não é uma alegoria. Isso aqui é uma realidade da nossa história, a história do nosso povo. Os irmãos vão entender por que Paulo em Gálatas chama a igreja do Israel de Deus. Por que no Apocalipse João vai dizer sobre algumas igrejas onde havia alguns homens que pensavam ser judeus e não eram. Porque o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Israel de Deus. E quem está nele é verdadeiro israelita. É verdadeiro judeu. Eu não preciso colocar aqui um candelabro, como algumas igrejas colocam, trazer sinais do Antigo Testamento, encher aqui, para criar um ambiente como se fosse apegado a coisas visíveis do nosso povo do passado, para falar, nós estamos associados com os judeus. Eu não preciso disso. Basta o evangelho de Cristo, basta o evangelho do reino me falando que eu sou um verdadeiro israelita em Cristo Jesus, que todas as promessas do Antigo Testamento, diz Paulo aos Coríntios, são sim e amém em Cristo. Todas, todas. Se eu estou em Cristo, se eu habito em Cristo, como diz João na sua epístola, todas essas promessas são para mim. Então a igreja precisa ter uma visão bíblica do reino de Deus. Como ele vai avançando, como ele avança, como Deus vai trazendo as pessoas para o reino, sem sectarismo, partidarismo, assim como aquela parábola dos trabalhadores, que são chamados de manhã, à tarde, depois no fim do dia, ganham o mesmo salário, e reclamam os que chegaram antes, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ganhar o mesmo salário. Imagine você numa empresa, entrou às 6 da manhã, começou a trabalhar. Trabalhou até às 8 da noite. Aí você vai ganhar um. Aí você vê que alguém entrou às 7 da noite.
E saiu às 8. E aí toma o mesmo salário. É. Imagina fazer isso numa empresa. Imaginou, Paulo, fazer isso? A briga que dá é a parábola que Jesus contou. Ele fala o quê? Dinheiro é meu. Eu chamo. Quem que chama? O salário é o mesmo para todos. Seja o judeu que veio, e que privilégio foi, né? Receber a revelação de Deus. É um privilégio receber toda a revelação de Deus. Ou o gentio que chegou muito depois. Nós chegamos muito depois. Nós chegamos muito depois. Mas vamos receber a mesma coroa de glória no último dia. Essa é uma visão bíblica do reino de Deus. Então a igreja precisa entender o evangelho. A igreja precisa ter uma visão bíblica do reino. E por fim a igreja precisa aplicar esse evangelho com sabedoria. Então vamos entender, nós vamos buscar uma compreensão bíblica do reino, mas e a aplicação? Para a preservação desse evangelho eu preciso também saber aplicá-lo. E é o que Tiago faz. Os versículos 19 até o 35 é o trecho mais longo, vamos ler juntos. Quer dizer, eu vou ler, os irmãos acompanham. Por isso, julgo que não devemos, no versículo 19, perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Parece estranho aqui, né? Eu estou falando da aplicação desse evangelho, que é apenas pela graça, em Jesus Cristo, como disse Pedro, e a aplicação com sabedoria é trazer umas regrinhas de homens. É o que parece às vezes, né? Quando você lê o texto, parece que, então, não vai circuncidar, mas você não vai comer carne a ídolo, é oferecida a ídolo, imoralidade sexual, carne com sangue e tal. Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto? Que o evangelho, o ponto aqui é que o evangelho aplicado não vem no tom de revide, de retaliação, de represália. O evangelho aplicado com a sabedoria que é do alto, Tiago sabia muito bem disso, conforme escreveu em sua epístola, mostrando amor aos irmãos judeus, os gentios não comeriam carnes sacrificadas a ídolos por motivo de consciência. No versículo 21 que lemos, os irmãos vão perceber ali a razão que Tiago coloca para isso. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Imaginem, irmãos, estamos falando de séculos, milênios, em que o povo se acostumou a não comer algumas coisas, a não comer carnes sacrificadas a ídolos, carnes sufocadas com sangue. A palavra de Tiago é apaziguadora. Gentios, não façam isso. Não é sábio. Não entrem em disputas diretas com os judeus, porque Moisés já é pregado.
todo sábado nas sinagogas, ele continua sendo pregado. Então eles estão acostumados com isso, é uma questão de consciência. O evangelho permanece o mesmo. Mas o que você vai fazer? Vai entrar num tom vingativo? Vai entrar num tom de retaliação, de revide? É isso que você vai fazer? Isso é evangelho aplicado? Ou a busca da paz? Entendendo a consciência do outro. Mas não somente isso, mas também sendo verdadeiros israelitas, temos no texto não somente a questão de consciência dos judeus. É interessante que Paulo coloca essa questão de consciência, muitas vezes, né? Em Romanos, em Coríntios, sobre fraco na fé. Todo mundo pode fraquejar na fé. Não é porque o novo convertido acabou de chegar, necessariamente ele é sempre o fraco na fé, e o que tem 20 anos de igreja é o forte na fé. Então parece que não comer carne sacrificada a ídolos é a expressão utilizada para aqueles que estão já há mais tempo na igreja com relação a novos convertidos, né? Nem sempre é assim. E não foi assim aqui. Os antigões da fé precisavam ser tratados como fracos na fé. Coisa interessante, né? E a palavra de Tiago é justamente nesse sentido de sabedoria. Hajam com sabedoria. Porque amanhã, irmãos, vocês podem ser os fracos na fé. E a consciência de vocês também pode vir a ser afetada. Então, a frase de Tiago é muito bem colocada com sabedoria, a aplicação desse evangelho. Não somente isso, mas os gentios sendo verdadeiros israelitas, também verdadeiro templo de Deus, porque receberam o Espírito Santo, a imoralidade sexual não teria lugar mais. E aqui é um ponto importantíssimo, da imoralidade sexual. Estamos acostumados, talvez, entre aspas, acostumados, como os gentios estavam. A prática sexual, algumas práticas sexuais eram comuns entre os gentios, talvez eles não tivessem percebido o tamanho da imoralidade que eles carregavam das suas práticas anteriores. E sendo templo de Deus, templo do Espírito Santo, isso não tinha lugar, isso não tem lugar. Então você, adolescente, jovem, adulto, ter esta idade também, né? Que está acostumado, é acostumado, não tem problema. Eu acesso algumas coisas na internet, pornografia. Eu sei, mas eu não estou fazendo nada com outra pessoa, estou só acessando. Não tem problema, as outras pessoas fazem também na escola, no trabalho. A linguagem torpe, vulgar. A imoralidade sexual, irmãos, não está apenas no ato sexual, que é a consumação dessas coisas. O ato sexual ilícito, né? O ato sexual dentro do casamento é a coisa mais bela que existe. Mas fora do casamento, antes do casamento, é a consumação de algo que nasceu lá, no coração pecaminoso, na mente. A imoralidade sexual que vem no discurso mundano, pecaminoso. Não está apenas no discurso que agora voltou, sempre está em tona, né? A homofobia, a homossexualidade e tudo mais. É lógico, é uma perversão sexual, homossexualidade. Mas estou falando da imoralidade sexual dentro daquele que é heterossexual. O que você pensa, deseja no seu coração. Tiago está falando disso também. O evangelho aplicado, o entendimento do evangelho, o entendimento do reino, vai te fazer entender o tamanho da sua ofensa, da sua imoralidade. Não convém a santos, não convém. Você não vai ser salvo porque se abstém de imoralidade sexual. Você vai se abster de imoralidade sexual porque você é salvo. E o mesmo Tiago haveria de escrever isso, inspirado pelo Espírito Santo, na sua epístola, quando ele diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte,
que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Qual que é o resultado dessas coisas, irmãos? Nós lemos aqui, os versículos 30 e 31. Os enviados levaram para Antioquia a carta, e no versículo 31, quando leram a carta, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Esse é o resultado. Esse é o resultado do evangelho aplicado com sabedoria. E depois é interessante, no capítulo 16, que não lemos, vejam só, ele vai dizer, Paulo também chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, logo após a conferência, o concílio de Jerusalém. Ele circuncida Timóteo, por quê? Por questão de consciência. O próprio Paulo estava com a decisão da carta na mente, mas ele faz isso para não trazer um problema, um ruído desnecessário. Ele queria Timóteo na liderança. Era necessário circuncidar Timóteo pela lei? Não. Mas ele faz isso pela questão da consciência daqueles que estavam aqui. Por causa dos judeus daqueles lugares, diz o versículo 3. Pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram o quê? Fortalecidas na fé. E de dia em dia aumentavam em número. Fortalecidas pelo entendimento do evangelho, o aumento em número para o avanço do reino, porque o evangelho foi aplicado com sabedoria. Irmãos, que Deus esteja conosco sempre, nos abençoando, que nós venhamos a orar mais por essas coisas, orar pela pregação do evangelho em Mariporã, pelo avanço do reino aqui nessa cidade. O verdadeiro evangelho, não estou dizendo que só nessa igreja é pregado o evangelho. Por certo ele é pregado em outro lugar, eu não sei. Eu sei que aqui devemos pregar o evangelho puro e simples, sem mácula, sem fermento, sem mistura. Mas para isso precisamos entender esse evangelho. Precisamos ter uma visão bíblica do reino aqui em Mariporã. Aqueles que são eleitos, que podem estar nessas casas aqui, nossos vizinhos, os amigos, podem ser cidadãos do reino que ainda não foram implantados pela obra do Espírito Santo. E façamos isso com toda a sabedoria. Vamos orar pelo nosso conselho, pela nossa igreja. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor coloca sobre nós também um governo de presbíteros e pastores para cuidar da preservação do evangelho. Sabemos que toda obra é tua, o Espírito Santo é poderoso, todo poderoso, ele é soberano sobre todas as coisas. E quem o Senhor decide salvar, é um caminho sem volta, e nós louvamos por isso. Porque ninguém arrebata das tuas mãos a ovelha trazida, e isto é para o aumento do teu reino. Isso se dá através da pregação do evangelho, e a pregação do evangelho se dá através do envio da igreja, seja aqui em Mariporã, seja em São Paulo, no Brasil, no mundo. Nós te louvamos pela maravilhosa obra, nós te louvamos pelos nossos irmãos do passado. Nesse concílio de Jerusalém, o Senhor conduziu todas as coisas ali. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Cristo.